pessoal, boa noite, tudo bom? Eu vou esperar um pouquinho antes de começar com o tema, vamos falar sobre a importância de colocar limites. Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite, sejam bem-vindos, quem já está entrando. Hoje a gente vai falar rapidinho sobre a importância de colocar limites e eu vou apresentar para vocês 6 razões para vocês aprenderem a colocar limite na vida de vocês. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Paula Ribeiro Sanches, psicóloga. Se você não ativou o sininho aqui do meu perfil, ativa o sininho que você vai receber sempre as notificações de todo o conteúdo que eu passo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, entra lá, Libertar Terapia Online, se inscreva, ativa o sininho que também vai receber notificações. E na descrição do vídeo de hoje vão estar todas as informações a respeito do meu livro digital, do meu audiolivro, para quem tiver interesse poder acessar e ter aí conteúdo sobre comportamento humano, sobre saúde emocional, quando quiser, a hora que quiser, desde o seu dispositivo, com internet ou sem internet. Então tem muitas vantagens de você adquirir o livro digital ou o audiolivro. Então bora lá, vamos falar sobre, já tá entrando um pessoal, então a gente vai falar hoje sobre limites. E eu vou trazer para vocês 6 razões para vocês começarem a colocar limite na vida de vocês. Primeiro que eu vou trazer uma reflexão se vocês realmente estão colocando limite na vida de vocês, né? Então, o que é o limite? O limite é um recurso que a gente utiliza para a gente ensinar, para a gente marcar quando a gente quer que as pessoas, como a gente quer que as pessoas tratem a gente. Então, a gente ensina através do limite, a gente marca, a gente mostra para a pessoa como é que a gente quer que ela trata a gente. Então, o limite é importante por isso. Ele também é importante porque ele ajuda a gente a se sentir mais protegido, né? A gente se sente mais seguro com os hábitos comportamentais que são tóxicos, né? Às vezes a gente encontra pessoas aí que estão num momento tóxico. Então, o limite ajuda também quando a gente se depara com essas situações, que de vez em quando a gente vê por aí ou a gente passa, não é mesmo? Quando a gente coloca limite, eu fiz aqui uma listinha para vocês das 6 razões, tá bom? Então, quando a gente coloca limite, a gente se sente mais seguro também nos diferentes âmbitos da nossa vida. Então, quando eu sei colocar limite, eu me sinto seguro no meu relacionamento com a minha companheira ou com o meu companheiro, eu me sinto seguro no meu trabalho, eu me sinto seguro nas relações com os meus amigos, eu me sinto segura nas relações com as pessoas da minha família, porque embora muitas vezes a gente tenha dificuldade, na nossa família, às vezes a gente também precisa colocar limite, né? Então, somando tudo isso que eu trouxe para vocês, colocar limite ajuda a gente a evitar muitas frustrações, situações de frustrações, situações que deixam a gente angustiada, evita a ansiedade, né, num nível mais elevado, evita ressentimentos, porque quando a gente não respeita, quando a gente não consegue colocar limite, às vezes a gente se sente muito ressentido com as pessoas. Então, olha quanta importância tem, quantas necessidades existem aí para a gente saber colocar limite na nossa vida e nas nossas relações, seja com quem for, tá bom? Então, inicialmente, pode parecer difícil para algumas pessoas colocar limite. Mas de alguma forma a gente precisa começar a fazer isso. Em pequenas coisas, em pequenas atitudes do nosso dia a dia, a gente precisa começar e enfrentar. A gente só enfrenta, né? A gente só vai conseguir superar um medo de alguma coisa quando a gente começa enfrentando. Paula, mas às vezes eu não consigo, eu entendo. Tem muitas pessoas que, por mais que a gente fale aqui, claro que eu tô falando aqui sobre dicas práticas, né, do que a gente vai usando assim no nosso cotidiano, mas muitas vezes tem pessoas que estão no momento que elas não conseguem ter essa responsabilidade pela própria ação, elas não conseguem tomar decisões, elas estão no momento que elas estão extremamente angustiadas, e para colocar limite, para pensar nisso de uma forma mais concreta, né, na ação, vai demorar um pouco mais. Então, é por isso que é importante a gente estar fazendo terapia, porque na terapia a gente começa a reconhecer qual é o nosso tempo, em que camada que a gente está,
em que momento que a gente está, o que a gente dá conta, o que a gente não dá conta, o que eu preciso fazer de imediato. Então, sim, tem pessoas que num primeiro momento precisam de uma outra reflexão, de um suporte maior do que no vídeo aqui que eu estou oferecendo, para conseguir colocar limites, tendo em vista que o limite é tão importante. Então, por isso também a importância de estar em terapia, de fazer psicoterapia, que eu já tenho em outros vídeos aí. Psicoterapia é para todo mundo, para todas as pessoas, homens, mulheres, de qualquer nível social, de qualquer cultura. Psicoterapia é para todo mundo, até pra gente que é psicólogo, tá bom? Bom, então, mesmo que a gente não consiga colocar limites inicialmente, a gente precisa tentar de pouquinho em pouquinho até a gente se acostumar. Se eu tenho, é como se eu fosse treinar um novo hábito. Para eu ficar muito boa em alguma coisa, eu preciso repetir aquilo todos os dias. Não é isso que a gente faz na academia, quando a gente pratica um esporte, quando a gente trabalha. Então, quanto mais eu trabalho, melhor eu fico no meu trabalho. Os nossos maus hábitos é a mesma coisa. Para a gente substituir um hábito que não está sendo saudável para um hábito que é mais funcional na nossa vida e que vai mudar e vai ter uma mudança significativa no meu comportamento, eu preciso praticar isso. Por isso que é importante a gente colocar limite, né? Uma outra coisa, o limite ele vai ajudar a gente a trabalhar uma confiança em nós mesmos e, consequentemente, a nossa autoestima. Então, vamos lá para as 6 razões de fato que eu coloquei aqui, para vocês começarem a colocar mais limite na vida de vocês. A primeira é que o limite ele vai te ajudar a se sentir mais seguro nas suas relações, como eu disse, de uma forma geral. Então, esse é o primeiro ponto, tá bom? Segundo ponto, o limite vai te ajudar a evitar os ressentimentos, a angústia, aquele mal-estar que acaba sendo gerado quando a gente se incomoda com alguma coisa, quando alguma coisa ofende a gente e a gente não fala, certo? Terceira importância do limite. O limite vai te ajudar a evitar o estresse de ficar repetindo milhões de vezes a mesma coisa de uma forma indireta. Porque às vezes a gente não coloca limite, mas aí porque a gente não sabe colocar limite, aí a gente fica dando umas indiretas, né? Falando e repetindo a mesma coisa. E a pessoa às vezes não entende, ou a pessoa até entende, mas ela não respeita. Porque talvez a gente não esteja colocando limite de uma forma assertiva. Então, saber colocar limite, incluir o limite na sua vida, evita esse estresse de ficar repetindo a mesma coisa todo o tempo de uma forma indireta e que não deixa a vida funcional, tá? Quarta razão para você colocar limite na sua vida. Pode te ajudar a melhorar na sua autoestima, como eu disse, né? Então, a partir do momento que eu coloco limite, eu começo a confiar mais em mim e eu confiando em mim, a minha autoestima melhora. Quinta razão para você colocar limite na sua vida. As pessoas vão começar a te tratar com mais respeito a partir do momento que você coloca limite. E mesmo que a pessoa não te trate com respeito, você vai ter a opção de decidir o que você vai fazer. Por exemplo, se afastar da pessoa. Se realmente ela, mesmo você sabendo colocar limites e colocando limites, se ela não te respeita, você pode decidir tomar uma decisão aí que, por exemplo, pode ser realmente se afastar da pessoa. Se distanciar, né, ou se afastar, depende de como é a relação de vocês, tá bom? E a sexta razão para você colocar limite na sua vida é que ajuda no processo de colocar as suas necessidades, de valorizar mais as suas necessidades. Porque geralmente quando a gente não coloca limite, a gente coloca a necessidade das outras pessoas sempre em primeiro lugar. E isso afeta a nossa confiança, nossa autoconfiança, isso afeta a nossa autoestima.
Então, essas são as 6 razões para você que tá aí começar a colocar mais limite na sua vida, se você acha que você não tá dando conta disso. Então, é muito importante lembrar, mais uma vez, que ninguém perde o medo de alguma coisa se a gente não tenta. Pode ser colocando limite em pequenas coisas, avalie o seu dia, olha como foi o seu dia, avalia né? Você pode começar a pensar. Gente, a auto-observação ela é fundamental quando a gente está falando de autoconhecimento. Então, olha para o seu dia, no final, né, quando você já está descansando ali quietinho, como é que foi o meu dia, o que eu fiz, o que eu permiti que eu não precisava ter permitido. E aí você vai trocando esses hábitos. Você vai vendo as ocasiões onde você permite coisas que você não precisa permitir. E no outro dia você vai melhorando um pouquinho. No dia seguinte você repete. Respeita o seu tempo também e o seu limite. Eu consigo fazer isso, é um pouquinho, mas é alguma coisa, já é uma mudança. Respeita e valoriza isso que você está fazendo por você, certo? E para você começar também a melhorar a sua autoestima e a confiança em você mesmo, tá ok? Então eu deixo uma pergunta aqui para vocês agora. Aonde te custa mais colocar limite? Que lugar da sua vida custa mais colocar limite? É no relacionamento amoroso? É com a família? É no trabalho? É com amigos? É em tudo? Aonde te custa mais colocar limite? É aí que você tem que olhar, é para isso que você tem que olhar. Então eu deixo um espaço aqui para quem quiser comentar alguma coisa, trazer alguma dúvida, ou um depoimento, ou o que achou sobre esse tema. Senão a gente encerra e fica aí essa dica para vocês de como vocês podem colocar limite e as razões para vocês colocarem limite, que são muitas, né? São muitas. Só essas daqui já são suficientes para você ter uma vida melhor. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. Quem quiser comentar alguma coisa. Sabe por quê, gente? Porque também se a gente não coloca limite, a gente acaba se sentindo muito preso em determinadas situações, em relações que não fazem bem pra gente. A gente fica numa posição, numa relação de sofrimento ali e a gente não consegue sair daquilo porque a gente não consegue estabelecer limites. Então, olha que ruim, né? A gente se sentir preso em situações. Acaba tolerando coisas, né? Tolerando falas, tolerando comentários que agridem, que ferem, que machucam, que não são produtivos. Por quê? Porque a gente não consegue colocar limites. E aí, para vocês, colocar limite é uma coisa difícil? É uma coisa fácil? Vocês acham que vocês deveriam colocar mais limite? Conta aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar esse vídeo lá no feed. E aí vocês podem refletir, compartilha com os seus contatos, porque é um assunto de muita importância para a nossa saúde mental, para o nosso convívio social. E se você gostou, dá like, comenta, compartilha. Lembra de ativar o sininho aqui do meu perfil. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá no YouTube, Libertar Terapia Online. Se inscreva e ative o sininho também. E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo informação de como você pode acessar o meu audiolivro, ou ele está em formato também de livro digital para você que gosta de ler. Para você que gosta de ouvir, tem a opção também do audiolivro, tá bom? Se vocês não tiverem nenhuma consideração, eu agradeço a presença de vocês. Espero que esse conteúdo possa ajudar vocês, levar uma reflexão a mais sobre como vocês estão atuando no dia a dia de vocês. Então, por isso que é muito importante você compartilhar esse conteúdo, porque pode ter mais pessoas precisando ouvir isso nesse momento, pessoas próximas ou que às vezes você nem conhece muito, mas que você pode beneficiar essa pessoa fazendo um clique rapidinho e compartilhando e levando o meu trabalho e essa informação para mais pessoas. Gratidão pela presença de vocês e até o próximo vídeo.